inscrito, seja bem-vindo ao Cirele Cast, seu podcast semanal de psicologia, que nós sempre iremos trazer psicólogos que atuam em diversas áreas para vocês conhecerem um pouquinho sobre esse universo da saúde mental e da vida dos bastidores dos psicólogos. Hoje nós temos uma convidada super especial, ela que é psicóloga clínica pela abordagem da psicanálise, pós-graduanda em psicanálise infantil, que atua no atendimento infantil com orientação parental, sendo sua principal demanda no consultório atualmente. Ela é gaúcha, mãe de pet, amante de café, empresária e gestora do próprio consultório. E hoje ela vem nos contar um pouco sobre os desafios com esse público. Com vocês, Luíse Keller. Boa tarde, gente. Boa tarde, Lia. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com você nesse seu novo projeto, né? Muito obrigada por ter aceitado o convite. É muito bom ter você aqui, né? A gente sempre busca trazer profissionais da psicologia de diversas áreas. Então, é muito bom ter uma psicóloga infantil hoje aqui. E hoje, né, gente, não sei quem tá entrevistando quem, porque sou psicóloga infantil, trabalho com orientação parental e tô aqui com uma mãe, uma psicóloga. É muito bom, né, a gente ter essa troca, né, e ter vivências diferentes, né, dessa atuação da psicologia. E me conta um pouquinho mais como que tem sido esses desafios de ser uma psicóloga infantil. Vamos lá, então. Essa área, eu digo que não fui eu que escolhi, mas foi a área que me escolheu, né? Nunca vou esquecer da história da professora Sueli Franca, né? Que foi nossa professora na faculdade, que ela contou um pouquinho de como foi o início dela. Que ela tinha preparado todo o consultório ali com os brinquedos, montado tudo para realmente trabalhar com o público infantil, só que começou a vir uma demanda completamente diferente, né? Tanto que nos estágios, eu era parte da dupla estagiária que ficava com os pais, atendendo os pais e não a criança. Então eu nunca me vi assim nesse universo, por mais que já tivesse algumas vezes trabalhado com o público infantil, né? Antes de iniciar na psicologia, quando eu estudava em internato, eu trabalhei na biblioteca infantil, trabalhei como monitora das salas de aula, então sempre tive costume e tato com as crianças, né? E aí acabei entrando na psicologia, caindo ali de paraquedas, né, na psicologia infantil, e hoje eu não me vejo fazendo outra coisa que não seja atender realmente o público infantil e os pais, que é uma junção, né? Não tem como você atender a criança Sim, com sem certeza. você ter e dar um acompanhamento para os pais. E deve ser incrível essa questão da realização pessoal de você estar trabalhando com o que você ama, né? E é Uhum. incrível te acompanhar nas redes sociais, o consultório, coisa mais linda. Ah, eu sou suspeita, né? Me fala um pouquinho como que foi planejar esse consultório. É um consultório super agradável, super adaptado para o público infantil. Como que foi tudo isso? Então, digo que foi uma loucura, uma confusão só, porque nada foi totalmente planejado. Sempre tive em mente, desde que comecei a atuar na clínica infantil, ter o meu próprio consultório. Mas pensa, para você atender o público infantil, você precisa ter todo um aparato, você precisa ter os recursos disponíveis. E realmente, recurso não é algo que você consegue de um dia para o outro. É algo que você precisa pensar, que você precisa adaptar, você precisa comprar, principalmente. Então, imagina eu, psicóloga recém-formada, comecei a trabalhar e atuar numa clínica, como AT, acompanhante terapêutica. Então, eu não precisava ter as minhas próprias ferramentas, meus próprios recursos. Eu comecei a trabalhar e atuar nas escolas, com diversos casos. Foi um desafio, porque eu estava num universo em que não era o que eu estava acostumada, né. Eu sempre tive uma relação, assim, com a abordagem da psicanálise, e naquele momento eu estava atuando numa clínica que tinha abordagem comportamental. Sim. Que, para quem conhece, são universos, assim, muito diferentes, né. Eu acredito que sempre vai ter complementos um do outro, né, principalmente agora, atuando na clínica infantil, a gente sabe que tem diversas técnicas, diversas brincadeiras, diversos recursos que a gente pode e deve utilizar de outras abordagens, né.
Mas voltando então para a história do consultório, comecei atuando nessa clínica. Depois, eu tive a oportunidade de seguir em alguns casos e também de alugar uma sala que, olha, por incrível que pareça, é no mesmo prédio que é o meu consultório. Então, eu Legal. conheci nessa escola, olha, gente, que maravilhoso, né? Nessa escola, por ter um bom contato com os professores, com os coordenadores, com toda a equipe multidisciplinar, eu fiz amizade com a coordenadora da escola. A irmã dela era psicóloga, é psicóloga, né? E ela me apresentou a irmã dela, sabia do meu sonho de seguir na área clínica. Ela já tinha trabalhado como AT Que por um legal. bom tempo, então ela entendia toda a minha vivência, minhas angústias e aflições ali naquele momento, né? E foi quando eu conheci a Thaís, conheci a Sara Guedes também, que as duas elas atuam como terapeutas de casal, que é outra área, né, completamente diferente, e elas cederam o espaço do consultório delas para que eu começasse os meus atendimentos infantis. Então, aos poucos, eu fui me desligando dessa outra clínica que eu trabalhava e ficando realmente só na área clínica, ali no consultório delas. Nisso, começou a crescer ainda mais esse desejo de ter a oportunidade de ter o meu próprio consultório, o meu próprio ambiente com a minha cara, né? E eu comentei isso com elas, conheci uma nutricionista que atendia com elas e nós viramos muito amigas. Resolvemos abrir então o nosso consultório, dividir ali todas as contas, todos os afazeres e cada uma ter a sua sala. Foi aí que eu tive essa oportunidade, mas foi algo muito do dia pra noite, sabe? Não foi nada muito planejado. Surgiu a oportunidade, a gente soube que tinha uma sala vaga ali no prédio. Conversamos então, planejamos tudo isso e fomos. Algo, muito complexo para mim, complicado, né, foi realmente a organização de toda a estrutura. Porque não é barato você comprar um sofá, você comprar escrivaninha, todos os armários, todos os brinquedos, os recursos, porque além da estrutura em si, você precisa ter os materiais, né. Sim, com E eu certeza. tinha acabado de casar, gente. E então eu estava montando e estruturando o meu apartamento junto com o Sós, meu marido. E aí eu olhei pra ele e falei: "Amor, e agora?" Porque a gente tá montando e construindo a nossa casinha. Como que a gente vai montar um consultório? Eu não tenho nem sofá em casa, como que eu vou ter um sofá no consultório? Mas com o apoio dele, com o apoio da minha família e com os recursos que a gente já tinha guardado aí com um plano maior, né, a gente investiu no consultório. Eu digo a gente porque ele tem sido meu parceiro nessa caminhada, né. Você sabe que, o esposo é fundamental ali Com nesse certeza. processo, é a pessoa que vai estar todo dia ali com você, ou te desanimando, ou te apoiando e te elevando, né, e ele realmente tem feito isso. Então comecei assim, devagar no início, a minha bancada ali, que hoje eu posto ali no Instagram com vários brinquedos, vários recursos, não tinha nada. Eu fazia os meus recursos, né? Então eu pensava, recebia o paciente, via a demanda, estudava mais sobre a demanda e pensava: bom, eu preciso de um recurso X. Eu preciso adaptar isso aqui. Nunca vou me esquecer que eu iniciei fazendo alguns bonequinhos de palito. Então eu peguei vários livros antigos que eu tinha, assim, de histórias infantis, recortei os personagens, encapei eles e coloquei num palitinho. E coloquei todos num potinho. Eu me sentindo super mal, pensando, nossa, como que eu posso estar atuando com isso, com esse material, né? E nunca vou me esquecer do que a minha psicóloga falou pra mim. Que psicólogo também faz terapia, né, gente? É Com essencial. certeza. Ela falou assim pra mim: "Luíse, não importa o local onde você esteja. O que importa é você estar presente com seu paciente. Isso é que vai fazer total diferença na relação terapêutica, no vínculo e ali pra ele. É você estar presente. Muitas vezes não é nem como, não é nem no local, né?" Então eu comecei iniciei o processo com isso. E foi, assim, fantástico. Os meus pacientinhos conseguiram, de verdade, abrir a imaginação, liberar a imaginação, contar diversas histórias. Trabalhei diversas demandas com eles, com aqueles, palitinhos com histórias, né. Então, foi assim o início. Então, hoje, quando eu entro no consultório e vejo
aqueles brinquedos espalhados, os jogos que hoje a gente consegue comprar, consegue sempre pensar e atualizar os materiais, eu vejo como tudo começou. E sou muito grata por ter passado realmente por tudo isso, por conta de uma valorização, não só do meu trabalho, mas como profissional e como pessoa, né. Foi uma superação pra mim mesma. E é muito interessante isso que você falou, porque quem vê o close dos Não ver os psicólogos corres, né. não vê os corres e realmente todo esse bastidores, né, e isso é uma das coisas, assim, que a gente busca trazer aqui para o podcast, esse bastidor da atuação, né, do psicólogo, como que é esse ser humano atrás desse profissional e todos os desafios, né, como você contou, todo esse desafio de montar o consultório, de ter os recursos necessários. Uhum. E eu achei incrível, assim, você falar sobre isso, né, dos recursos que você começou e como que você tá agora, né. Então isso é muito incrível e você trabalha também com essa questão da orientação parental. Então, assim, você trabalha num conjunto ali na estrutura familiar. E para você como que é isso, essa questão dessa parte de orientação também? Porque é uma dupla jornada aí, né, Com certeza. você tem os pacientinhos ali, o acompanhamento com eles, mas você tem aquele Uhum. outro lado do feedback com os pais, né? O que acontece, Lia, muitas vezes, é que os pais acreditam que a criança é ou tem o problema, mas na verdade a criança ela só tá projetando o sintoma dos pais. E é aí que tá o grande ponto, a grande sacada, né, da psicoterapia com orientação parental. É você conseguir mostrar para aquele pai que você tá ali com ele, que você entende as dores dele, que você acolhe aquele pai, ouve aquela história, conhece aquela família, e aí sim você vai tendo essa liberdade para intervir, para ir mostrando o melhor caminho, né. Eu sempre penso em uma coisa, que a gente não pode chegar, o psicólogo ele não vai te julgar ali naquele momento, mas a gente não pode pensar que, por exemplo, o pai ele tá totalmente errado, porque o pai ele chega ali falando as coisas que ele a forma que ele age com o filho, e você vai chegar e vai dizer: "Não pai, não é assim, não é dessa forma". Como você vai dizer isso pra ele? Sempre falaram isso pra ele, o que você pode ou não fazer. Mas eu nunca esqueço da frase que um dos pais que eu atendo falou: "Você tá me tirando uma ferramenta, eu preciso de outra". E aos poucos eu fui mostrando pra ele e ele entendeu que a ferramenta estava nele mesmo, que ele sabia como utilizar aquelas ferramentas, que ele estava preparado para seguir uma nova etapa junto com o filho. Então, realmente, é você entender a estrutura familiar da criança, entender aquela criança, aquela demanda, o que os pais estão projetando e por quê. Por que eles projetaram naquela criança? Qual é o desejo deles? Qual é a história deles? Quais são as vivências deles? E por que eles passaram isso e projetaram naquela criança? Qual é a necessidade que aquele filho ele veio suprir para aquele pai? Porque o filho nada mais é do que a representação de um desejo de duas pessoas, né? Então tem muito esse lado de você entender como que essa criança ela foi desejada para estar ali naquele momento passando por aquela situação. E é muito interessante essa parte que você fala de projeção, porque eu vejo muito isso com o meu filhinho de 3 anos, o Henry. E outro dia, assim, eu achei incrível uma situação que aconteceu lá em casa, porque assim, nós, mães e pais, a gente não é perfeito e às vezes a gente falha, né. Mas eu consegui perceber essa projeção, essa percepção dele sobre a educação que a gente tem com ele, né. Outro dia ele tá numa fase de 3 anos e é uma fase realmente bem, né, complicadinha, né. Ele Desafiadora, né? são muitos desafios, né. E assim, foi um dia que eu estava já, assim, exausta, final do dia, assim. Aí eu fui e falei: "Filho", olhei pra ele e falei assim: "Filho, por que que você tá tão chatinho hoje?". Eu usei essa palavra, né. Aí ele falou assim: "Mamãe, Henry não é chatinho, Henry é incrível". E quando ele falou isso, nossa, sério, eu cheguei a me arrepiar, assim, porque eu, todos os dias, eu falo pra ele que ele é incrível, que ele é: "Nossa, filho, você fez isso aqui perfeito, você é incrível". Então, assim, ele já tem essa autoestima, sabe, ele já sabe que ele é incrível. Então, mesmo assim, eu falando assim: "Poxa, filho".
Você tá chatinho hoje. Ele sabe que ele não é chato. Ele não sabe nem o significado da palavra Uhum. chato. Mas ele pensou assim: não, Henry não é chato. E ele demonstrou isso pra mim: não, Henry não é chato. Henry é incrível. Porque minha mamãe, ela sempre fala que eu sou incrível. Então, Uhum. se mesmo ela ou alguém falar que eu sou chata, eu sou incrível. Eles reproduzem, né, Lia? A criança ela sempre vai aprender por modelo nessa faixa etária. Então, algo que eu recebo muito no consultório são os pais pensando, mas e como que eu vou ser um bom pai? Como eu vou ser uma boa mãe? O que o meu filho espera de mim? Será que eu tô fazendo tudo errado? Será que eu tô tentando, eu tô me esforçando, mas e agora? E algo que eu sempre falo pra eles é: não existe o pai e a mãe ideal. Isso não existe. O que existe é o pai e a mãe real. E é esta a Exatamente. questão. Isso quer dizer que você pode ser psicóloga, pode ser mãe e que você vai fazer tudo certo na educação do seu filho? Um dia o Henry vai crescer, ele vai olhar pra trás e mesmo assim ele vai dizer: "Poxa, por que a minha mãe agiu dessa forma naquele momento comigo?" E o que você, como mãe e psicóloga, vai poder dizer é: "Filho, eu fiz o que eu sabia e o que eu conseguia te dar naquele momento. Eu fiz o meu melhor. Agora, se para você não foi o melhor, então agora você precisa também entrar nesse seu processo de busca por seu próprio conhecimento, né?" Então, é sempre o que eu trabalho com os pais na clínica, porque trabalhar só com a criança é possível, é importante, mas a gente precisa ter essa ligação, essa relação com os pais, porque se eles entendem a necessidade do trabalho, trabalho assim, ó, muda da água para o vinho, né. Com certeza. E essa questão também de acolher as emoções da criança, né. Uhum. Lá em casa mesmo eu percebo muito isso, quando o Henry ele, talvez se machucou ou o brinquedinho ali quebrou, alguma coisa assim, sabe, do dia a dia ele fala: "Mamãe, quero abraçar muito forte", porque desde pequenininho eu sempre falo: "Não, você pode abraçar a mamãe se você estiver triste, se você estiver Uhum. com raiva a gente vai se abraçar". E o meu marido até fala assim: "Nossa, agora você inventou isso, agora tudo é motivo de Tudo abraço, é um né?" abraço, né, tudo se cura com um abraço. Mas Lia, isso é muito interessante, porque muitas vezes quando acontece alguma coisa com algo da criança, seja um brinquedo, seja um objeto, seja algo de apego dela, e quebra, estraga, ela fica muito triste. E aí você olha e fala: "Filho, mas por que você tá chorando? Por que você tá triste? É só um objeto". Mas você não sabe o que aquela criança projetou naquele objeto. O amor que ela sente genuíno por aquele objeto, por aquele brinquedo. É um é um laço afetivo que ela tem, né. E aí os pais, quando eles conseguem acolher a dor daquela criança, a criança ela entende que não importa o que, se para ela é importante, para o pai também vai ser e ela vai ter apoio para conseguir lidar com as emoções dela, né. É, com certeza. E isso é incrível, né, você ver todo o processo, né, de crescimento, de evolução da criança. Não só da criança, Lia, mas também dos próprios Com pais. O certeza. processo de evolução deles é algo lindo. Então, por exemplo, os pais eles chegam com uma demanda e depois eles chegam já com a própria solução, dizendo: "Olha, eu pensei nisso, nisso e naquilo. Eu tentei mudar a minha estratégia. Eu fiquei, cutucando aqui a minha cabeça com o que você disse. Eu lembrei das suas palavras". Isso é gratificante, porque você vê que o pai e a mãe eles estão empenhados naquele processo, né. E é assim, é uma dinâmica familiar que vai evoluindo, né, Com então certeza. assim, é uma transformação da família como um todo, né. E, Luiz, e você falou um pouquinho sobre a sua trajetória profissional, e agora eu quero saber um pouquinho mais como que é a Luiz nos bastidores, como que é a sua vivência, você no seu lado pessoal, curiosidades, hobbies, me conta um pouquinho mais. Bom, gente, a Luíse nos bastidores, ela não se difere muito disso aqui mesmo, né, porque com os meus pacientes eu também converso dessa forma, também falo com eles dessa forma, não faço essa divisão, não, quando eu entro na clínica eu sou um personagem e quando eu saio eu sou a Luíse. Não, isso não existe, é uma pessoa só, né. Mas a Luíse, fora da clínica, ela continua apaixonada pela psicologia, por crianças, por educação, mas ela também é mãe de pet, né, a Pandora, e a Luíse se preocupa muito com a própria, eh, educação dos filhos no futuro. É uma coisa que eu busco estudar e entender, só que não como educar um filho, como me preparar para ser mãe. É um preparo.
infelizmente, né, muitas mães elas não conseguem fazer esse preparo antes. Poxa, se eu tenho essa oportunidade, por que eu já não busco isso junto com meu marido, ter uma preparação? Uma preparação, como que é isso, né? É você se autoconhecer. Você entender o que você pode no futuro projetar na sua criança. Como que vai ser essa relação de desejo com aquela criança? É algo que a Luíse, pessoalmente, né, ela se preocupa muito também. Mas também gosto de estar muito envolvida em outras áreas, gosto de participar dos grupos, musicais, gosto de cantar, é algo que faz toda a diferença no estresse, na espiritualidade, em todas as áreas da vida, então a música sempre esteve presente na minha vida e é algo que eu também faço com os pacientinhos, né. Descubro a música preferida deles, a gente canta juntos e trabalho, gosto muito de trabalhar com mídias, na comunidade que eu frequento, eu ajudo, estou lá sempre atuando nessa parte, né, das mídias, que é uma coisa que eu aprendi a fazer para o consultório, e por que não usar esses dons e talentos também em outros locais, né? E bom, acredito que é isso. Gosto muito de sair, de ir pra praia, de passear, de tomar um bom café. Aliás, gente, quero deixar registrado que a Lia vai me trazer um café deles aqui, ó, Cirelli. Então, no próximos episódios aí eu vou estar assistindo de casa tomando meu cafezinho, né? Isso, e acompanha as redes sociais da Louise, que lá sempre ela posta conteúdo, sempre, todos os dias, posta seu cafezinho. Qual que é seu Instagram? Já fala pro pessoal, já vai aparecer na Luíse tela. K. Silva. Perfeito. Então já sigam ela lá nas redes sociais para vocês acompanharem toda essa trajetória, né? É muito bom, Todo né? dia a dia ali do consultório, né? Com muitos cafezinhos entre a sessão pra conseguir e ter a energia das crianças, gente. Sim, com certeza. Demanda muito, né? As Uhum. crianças, elas têm uma energia muito superior à nossa, né? Mas elas também sentem, né, Lia, quando você não tá bem. Então elas chegam e veem que mudou algo ali no seu rosto, elas falam: "O que que aconteceu hoje, tia Lu? O que que você tem? Que" E aí trazem um São docinho, sensíveis, abraçam né? você, e você vê que são coisas que você faz com elas, né. Você pergunta, você acolhe. Tinha uma pacientinha minha que ela sempre perguntava: "Mas e você? Como você tá hoje? Como foi a sua semana? Como foi o seu dia? Como que tá sendo?". Então a gente vê e tem essa troca com eles, né. Entendi. E você falou um pouquinho sobre a sua pós-graduação. Você já fazendo uma pós-graduação também na Uhum. sua área. Como que está sendo essa formação, essa pós-graduação? Lia, além do estudo e da pós, eu participo de um grupo que é chamado de Tardes de Psicanálise, né, com a minha supervisora lá da faculdade, que tem sido uma parceira agora no meu trabalho atual. Então, a professora Maria Angélica, ela tem acompanhado o meu trabalho, supervisionando diversos casos quando a gente se sente perdido ou precisa de mais ajuda e auxílio ali de outros profissionais, né. Então a gente compartilha isso com ela. Ela tem dado um suporte muito grande e temos feito um estudo juntas nesta área da psicanálise. Então tudo que eu estudo na pós-graduação, a gente troca informações. Então também a gente vai crescendo não só com o estudo na pós, mas com a troca de outros profissionais que são muito mais experientes e que têm uma carga muito maior. Então eu vejo que a troca com outros profissionais, não só psicólogos, né, que eu trabalho com fono, eu trabalho com TO, então nutri. Então assim, toda essa equipe multi é extremamente importante, porque a gente precisa ter essa visão geral do paciente, né, como um todo. Com certeza, isso é muito importante, né? Porque às vezes os pais trazem uma demanda, Uhum. mas você vai vendo aquelas ramificações ali de outras áreas também que precisam ser trabalhadas, né? Lu, e projetos futuros, como que tá essa questão de projetar a profissão aí para o futuro, como que tá? Bom, um spoiler aqui, né, mas tenho o sonho e tenho pensado, elaborado de realmente, fazer algum projeto com pais de crianças, pensar aí numa demanda, na demanda que mais tem vindo para o consultório e trabalhar com esses pais. Abrir esse espaço para que pais fora do consultório possam ter um momento ali semanal para fazer uma troca com outros pais, para que você veja que você não está sozinho naquilo, né, e que você pode ter um suporte.
além do dia a dia, além da clínica. Então, esse é um dos projetos, fazer aí uma certa imersão com esses pais no estudo infantil. Entender mesmo o cérebro da criança, qual fase ela tá, como funciona, trazer um pouco da educação positiva para esses pais, que é extremamente importante. Só que como fazer isso se muitas vezes os pais não tiveram? Então é uma desconstrução que eu quero conseguir trabalhar junto com eles. E em relação ao consultório, eh, quero seguir lá, quero agora, tô pensando em estruturar, já tô conversando com uma arquiteta pra gente realmente agora remodelar aquele espaço, né, transformar ainda mais com a minha cara, com o jeito que os pacientes eles se sintam bem, se sintam acolhidos. E é muito gratificante poder falar isso, né, trazer isso, porque a Luíse começou lá atrás com os bonequinhos de palitinhos, hoje tá estruturando e montando uma sala totalmente diferente, né. Então isso é muito bom, você acompanhar a sua própria caminhada e evolução. Acredito que nós precisamos ser gratos, por cada passo que a gente consegue dar, não só na nossa vida pessoal, mas na profissional também, para que a gente sempre se sinta motivado a continuar e a crescer como pessoa, né. Ah, que ótimo. Muito obrigada por ter aceitado o convite de estar Ah, eu que aqui. agradeço. Nem gosto de falar, né, então Foi ótimo esse bate-papo, de conhecer um pouquinho mais sobre os bastidores, que é muito importante, né, as pessoas, saberem o que acontece por trás de um stories ali, né, então Uhum. A correria que tá por trás daquele stories, sim, né. exatamente. E assim, esse público infantil também é uma área da psicologia, assim, muito interessante também, e eu acho que é um tema que precisa ser, debatido, né, dos pais conseguirem perceber as demandas que os filhos trazem, saber que toda a família também precisa estar engajada também nesse Uhum. processo, né. Você tem uma mensagem final que você gostaria de deixar, tanto para os pais, como também para as pessoas que gostariam de ser pais algum dia, né? A busca pelo autoconhecimento, né, a busca pelo autoconhecimento, ela vai ser tudo. Ela é tudo e ela vai ser tudo. Por quê? Como eu disse anteriormente, não existe o pai, a mãe, o cuidador ideal. Existe o cuidador real. E se você busca cuidar de você mesmo, você busca entender a sua própria demanda, os seus próprios sintomas, você não projeta isso na sua criança. E isso é essencial, você conseguir dividir o que é seu e o que é da criança, porque assim você consegue ajudá-la no que realmente é necessário. Perfeito, muito obrigada novamente e inscrevam-se no nosso canal, deixe o like, comentários aqui também de sugestões de outros profissionais para sentarem aqui nessa cadeira que a Luísa está hoje, para serem entrevistados e a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse universo da psicologia. Nossas redes sociais é o Cirelli Cast, a minha profissional também, Lia Cirelli, e a da Luísa. Luíse K. Silva. Perfeito, então. Até a próxima, pessoal!